eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar Geografia. Na aula de hoje, vamos falar sobre a população brasileira. Quais foram os povos que formaram a população brasileira? A população brasileira é formada por diferentes povos desde o princípio de sua história. Na aula passada, vimos que dentre esses povos que vieram para o Brasil, tivemos os portugueses, os africanos e os italianos. Estes são só alguns dos diferentes povos que vieram para o Brasil. Não podemos nos esquecer dos povos indígenas, que já habitavam essas terras antes de todos eles chegarem. Cada um desses povos que chegaram ou que estavam aqui possuía sua própria cultura e maneira de ver o mundo. Como isso influenciou a nossa noção do que é ser brasileiro? Os três principais grupos que formaram a população brasileira foram os indígenas, os portugueses e os africanos. Suas principais influências podem ser percebidas nas características físicas e elementos culturais, como a religiosidade, a culinária e a língua falada. Vamos começar falando dos povos originários. Diversos grupos indígenas já habitavam esse território antes da chegada dos portugueses. Estima-se que cerca de 2 a 4 milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias. Cada uma delas possuía características próprias de organização social, línguas, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola. É importante lembrar que várias dessas etnias, com a chegada dos portugueses, foram escravizadas ou dizimadas, deixaram de existir. Atualmente, alguns grupos indígenas vivem isolados, outros em reservas ou nas cidades, muitos em precárias condições de vida. Os grupos indígenas continuam lutando por seus direitos e contra o preconceito e o descaso com sua cultura, que ocorrem sem levar em consideração a contribuição desses grupos para a formação do povo brasileiro e de todo o seu conhecimento sobre o meio ambiente, a flora e a fauna do território acumulado por séculos. Hoje, os indígenas sofrem com a invasão das suas terras por fazendeiros, garimpeiros, grileiros, madeireiros, entre outros, que querem explorar as riquezas da terra sem prestar atenção nas suas consequências. Com isso, os indígenas estão sofrendo com a fome e diversas doenças. Além da sua importância para a formação da nossa cultura brasileira, os conhecimentos indígenas nos ensinam sobre as plantas medicinais e a preservação do meio ambiente. De acordo com o estudo realizado pelo MAP Biomas, as terras indígenas são as áreas com vegetação original mais preservadas do país. A formação da nossa população também esteve associada à ocupação dos territórios indígenas pelos portugueses. Eles foram responsáveis por unificar o território e criar o Brasil como ele é hoje. Com os portugueses vieram as roupas, a língua, a religião católica e várias comidas. Apesar de observarmos os problemas gerados pela ocupação portuguesa, não podemos deixar de observar a sua contribuição para a formação do que hoje chamamos povo brasileiro. O terceiro grupo que destacamos são os africanos, vindos de diversas partes da África, tendo como semelhança a cor da pele, porém culturas muito diferentes. Africanos de 3 grupos étnicos diferentes foram trazidos para cá, cada um com suas crenças, tradições, línguas e religiosidade. Estima-se que mais de 3,5 milhões desembarcaram no Brasil
trazidos de maneira forçada para servirem de escravos às plantações de cana-de-açúcar a princípio, e depois foram sendo também explorados em outras funções, inclusive dentro das casas dos seus senhores, como cozinheiras, babás, dentre outras funções. Sofriam as mais diversas violências dos seus senhores e seus capatazes. E assim como os indígenas foram obrigados a seguir a religião católica e a aprender a língua portuguesa. As contribuições para a formação da população brasileira pelos povos africanos se refletem em diversos setores da nossa sociedade. Hoje, os negros constituem a maior parte da população brasileira. Culturalmente, todos eles tiveram um papel importante na construção da nossa identidade como um só povo brasileiro. Podemos citar aqui a própria língua falada por nós, que é bem diferente da língua portuguesa de Portugal, pois inclui palavras de origem indígena e africana. A culinária é outra marca na nossa cultura. São tantas as comidas que trazem essa mistura de povos e tradições. Na música, na dança, nas lendas, são muitas as contribuições de cada povo que viveu e vive nesse país. Muitas vezes não conseguimos saber exatamente a origem, porque as culturas acabam se misturando e criando algo novo, essencialmente brasileiro. Apesar disso, os preconceitos e discriminações ainda permeiam o nosso dia a dia. Tanto negros quanto indígenas sofrem diariamente com diversas formas de violência racial. Nosso dever é combater o racismo em todos os lugares da nossa vida. Pratique o amor sempre. Nesta aula, vimos a contribuição dos indígenas, dos portugueses e dos africanos na formação da população brasileira. Também refletimos como os indígenas e afrodescendentes sofrem discriminação racial no Brasil. Deixo uma pergunta para a sua reflexão. Como podemos modificar o pensamento preconceituoso e discriminatório no nosso dia a dia? Agora, assista ao vídeo que fala sobre racismo no Brasil, que você encontra no link abaixo desse vídeo. E até a próxima aula!